Nesse vídeo, a gente vai falar sobre um episódio da história de Portugal e do Brasil que envolve também Castela, a Espanha. Efetivamente, para a história do Brasil, não há uma repercussão, se a gente fala estritamente da história do Brasil, né? Se supostamente fosse possível separar a história do Brasil da de Portugal, não haveria, né, grande consequência para o Brasil. É esse episódio que eu vou narrar hoje. Mas, no contexto geral, envolvendo Portugal e Brasil, que é o jeito correto de narrar a história do Brasil, na minha opinião, é significativo. Então, que fato foi esse? Que acontecimento foi esse? Foi a viagem de circunnavegação do globo, empreendida pelo Fernão de Magalhães. Essa viagem começou em 1519 e foi concluída em 1522. Vamos ver. Então, olha só. Fernão de Magalhães foi um português, nasceu em 1480, foi criado na corte do Dom João II e, na época do reinado do Dom Manuel I, ele se tornou navegador. Vai participar de várias viagens, vai às Índias, enfim. Ele tem uma carreira, vamos dizer assim, uma carreira bem profícua, ele fez muita coisa. Bem, em 1513 vai ter um acontecimento que vai mudar um pouco a vida dele. Ele, num ataque dos portugueses no Marrocos, numa localidade chamada Azamor, ele vai ser ferido e vai passar a ser manco, ele vai ficar manco pro resto da vida. Por causa disso, ele vai pleitear junto à corte de Dom Manuel uma espécie de indenização, certo? Ou uma espécie de pensão por causa desse ferimento. E, ao mesmo tempo, ele alimentava a ideia, baseada no conhecimento que ele tinha e também em algum documento, parece que de um cosmógrafo alemão, um globo. Enfim, o fato é que ele juntou todas as informações que estavam ao seu alcance e ele chegou à conclusão de que era possível mesmo atingir o Oceano Pacífico através do fim do continente americano, ou seja, navegar no Atlântico até o fim do continente americano e encontrar uma passagem para o Pacífico e assim atingir as Ilhas Molucas, que eram, digamos assim, o berço das especiarias, das riquezas das especiarias que os portugueses estavam buscando, contornando o sul do continente africano, ou seja, aquela mesma ideia do Cristóvão Colombo de atingir as Índias navegando para o oeste, que nunca foi totalmente abandonada. O Fernão de Magalhães agora achava que tinha solução para aquilo e propôs isso ao Dom Manuel. O Dom Manuel demorou para respondê-lo e, quando respondeu, disse que não ia conceder nem pensão nem indenização, né, por causa do ferimento de guerra, e não ia também enviá-lo nessa viagem. Ele se revoltou, se uniu com um cosmógrafo português chamado Rui Faleiro e ambos foram oferecer os seus serviços para a Espanha, para o rei, para a coroa espanhola. Bem, havia também eu já mencionei ele aqui, um comerciante chamado Cristóvão de Haro, e esse Cristóvão de Haro, ele havia rompido com Dom Manuel também e estava na Espanha. Na Espanha, então, o Fernão de Magalhães vai conseguir patrocínio, esse Cristóvão de Haro vai ser o principal financiador da viagem dele. E aí, em setembro de 1519, essa expedição parte de Sanlúcar, na Espanha. São 5 naus, 4 naus e uma caravela e 265 homens nessa expedição, nessa frota. Um dos pilotos dessa frota era o João Lopes de Carvalho, lembram dele? Vejam, eu vou lembrar vocês. João Lopes de Carvalho veio para o Brasil na nau Bretoa em 1511, mas foi condenado por roubar machados para trocar por aves com os índios. E a pena dele foi ser deixado no Brasil, onde hoje é o Rio de Janeiro, na época Baía dos Inocentes. Aí o João Lopes de Carvalho foi resgatado na ida do Juan Dias de Solís para o Prata. Ele foi resgatado, aliás, não foi na ida, perdão.
foi na volta, quando aquele piloto chamado... Como era o nome dele? Eu esqueci agora o nome dele, acho que é Francisco Torres. Então, o Francisco Torres, que foi um dos pilotos da expedição do Juan Dias de Solís, quando ele volta do Prata e passa no Rio de Janeiro, ele leva o Francisco Torres para a Espanha. Então, o Fernão de Magalhães fez desse João Lopes de Carvalho um piloto de uma de suas embarcações, e agora o João Lopes de Carvalho está voltando para o Brasil. Muito bem. O próprio João Lopes de Carvalho, então, já que em setembro de 1519 eles partem rumo ao litoral brasileiro, quando eles avistam Cabo de Santo Agostinho, o João Lopes de Carvalho convence o Fernão de Magalhães de que era melhor eles não se aproximarem da região do litoral de Pernambuco. Por quê? Porque ele sabia da presença do Cristóvão Jacques. Lembram que o Cristóvão Jacques fez uma feitoria na ilha de Itamaracá, e essa feitoria era também uma espécie de fortaleza, e o principal objetivo do Cristóvão Jacques era evitar navegadores estrangeiros na costa brasileira. Então, o Fernão de Magalhães faz com que a sua frota passe ao largo do litoral de Pernambuco e vai chegar na Baía dos Inocentes, que atualmente é o Rio de Janeiro. Ali vai acontecer uma coisa curiosa, porque eles vão travar contato com os índios. O João Lopes de Carvalho vai desembarcar e vai voltar algumas horas depois com o filho e com a índia, que era a mãe do filho. E quando eles seguem viagem para o Prata, o filho dele, que eu acho que tinha uns 7 ou 8 anos, segue junto também na viagem. Depois a gente vai ver o que acontece com eles. Bem, então eles descem o litoral, vão até o Rio da Prata, iniciam a navegação pelo Rio da Prata, mas de fato, apesar de ter ali notícias do famoso caminho para a Prata de Potosí, no Peru, lá dos Incas, ele retorna, continua descendo. Isso é o mais curioso. Ele continua descendo o litoral, porque efetivamente o estreito que vai levar do Atlântico para o Pacífico ficava mais ao sul, não ficava pelo Rio da Prata. E ele realmente vai encontrar essa passagem, esse estreito que vai receber. Ele viaja muito tempo por aqueles mares gelados, contornando centenas de ilhas, enfrenta 2 motins e consegue atravessar o estreito, que vai ser batizado com seu nome, que é o Estreito de Magalhães. Bem, aí o que acontece? Em março de 1521, ele atinge as Filipinas, aquele conjunto de ilhas, que é próximo das Molucas, mas aí ele se envolve num conflito entre 2 líderes políticos religiosos locais, os 2 rajás, e acaba num conflito. Ele toma partido de um rajá contra outro, e num conflito lá, o rajá inimigo matou ele. Depois que ele morreu, o Fernão de Magalhães, os portugueses, porque era uma expedição espanhola idealizada e que tinha muitos portugueses, mas os espanhóis, depois da morte do Fernão de Magalhães, matam alguns portugueses, e os outros sobreviventes eles desterram, eles colocam lá, largam em algumas ilhas pelo caminho. E agora a expedição só é composta por espanhóis. A pior parte tinha sido feita. Bem, o imediato dele, o Duarte Barbosa, é um dos que morre, e o Carvalho, João Lopes de Carvalho, e seu filhinho, aquele filho dele com a Índia, que tinham embarcado no Rio de Janeiro, vão ser deixados numa ilha famosa pelo fato de os habitantes nativos ali daquela ilha tinham o hábito de degolar os estrangeiros prisioneiros que apareciam por ali. Bem, em setembro de 1522, vai chegar em Sevilha a última nau, a nau Victoria, dessas 5 que partiram, e quem vai estar sendo o capitão dessa frota agora é um espanhol chamado Sebastián del Cano, ou aportuguesado também, Sebastião Elcano, ok? Então esse homem efetivamente foi o primeiro a completar a viagem de circunnavegação do globo, saindo da Espanha, navegando em direção à América do Sul, atravessando por esse Estreito de Magalhães, agora batizado, atingindo o Pacífico, e do Pacífico seguir em frente, contornar o sul da África e atingir a Espanha novamente. O que isso causou para Portugal? Primeiro,
muita discussão em relação à localização das Molucas, porque os espanhóis chegaram à conclusão que aquela ilha estava no hemisfério que pertencia aos espanhóis de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Então vai ficar ali por mais de uma década essa discussão se pertencia a Portugal ou se pertencia à Espanha, as Ilhas Molucas. Tá certo, pessoal? É isso. Então essa é a viagem do Fernão de Magalhães. Ele idealizou e fez a pior parte do trajeto, mas antes de conseguir completá-la, morreu num conflito. E ele é uma espécie de herói. Ele era português, ele é uma espécie de herói português e também espanhol, por causa desse grande feito que ele conseguiu fazer. Tá bom? É isso, um abraço.